Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Obrigado por assistir o meu canal. Sou grato a todos vocês que prevalecem aqui. Que Deus abençoe e continue, né? Assistindo, compartilha. Se foi bom para você, se não foi, o canal está aqui para falar da palavra de Deus. Se ela foi boa para você, então nos ajude. Hoje eu quero meditar um pouco sobre a fé. Lógico que não é o primeiro vídeo que eu falo sobre fé. Fé é o firme fundamento. Fé, né? Aquele que tem fé é como um monte de Sião, né? Que permanece para sempre, que não se abala. Fé é o nosso objetivo, ter fé. Quando a gente tem fé, a gente tem um alvo. A gente tem uma esperança. Porque a fé ela é contida de fé, alvo e a esperança. Esse alvo, ou seja, esse alvo para nós é Deus. Deus, Criador do céu e da terra, aquele que fez todas as coisas e criou também a mim, a você e a todo o ser humano. E de onde começa a fé? Onde é o ponto de partida da fé? A fé, ela já está dentro do coração do homem que foi criado. E Adão. Adão, se você não quiser aceitar, não tem problema, mas Eva também. Por que Adão e Eva? Porque Eva se reconheceu que foi enganada. E quando ela foi enganada, ela caiu, a ficha dela caiu, e que ela admite ter sido enganada, né? Então isso significa que ela se arrependeu de ter aceitado, ou seja, deixado se levar, né? Pela cobiça, pela ideia, né? Induzida daquela coisa de ser como Deus. Ninguém é como Deus. Deus, é só Ele. Não existe outro Deus. E Adão, por sua vez, não podia fazer nada, ele não tinha nada para fazer. A única coisa que tinha é que, a partir dali, ela compromete toda a humanidade. Eu vou tentar explicar para você. É como se uma vez eu trabalhava numa empresa, aconteceu alguma coisa lá. Não sei o que aconteceu e houve uma reunião e falou sobre o assunto e colocou o assunto lá em pauta. Aquilo foi uma reunião emergente, né? E aí alguém fez alguma coisa lá, levou alguma coisa, roubou alguma coisa na empresa, deu um desfalque, né? E aí então, eu lembro direitinho que o meu supervisor falou assim: olha,
o nosso supervisor, né? Que era, ela devia ter umas 50 pessoas que trabalhavam na empresa e todos eles estavam, né, diretamente ou indiretamente fazia parte de toda esse esquema. Então ele falou assim, olha, até que se prove o contrário e que não encontre o réu, o verdadeiro ator, né, da falcatrua, todos nós, ele incluiu ele também, estamos suspeitos perante a gerência da empresa. E isso é uma coisa que, de fato, né, até a mim, que não tinha nada a ver com isso, nem estava sabendo nada, eu fiquei suspeito, o próprio gerente, né, o nosso supervisor ficou suspeito, todos os funcionários da empresa estavam suspeitos, até que encontrasse então o sujeito que praticou esse ato dentro da empresa. Bom, para finalizar esse assunto, eu sei que depois a empresa passou por uma dificuldade, teve que, né, ela estava passando, né, pela dificuldade, teve que mandar aos poucos os funcionários embora. Eu fui um que foi, né, não fui o primeiro, nem também fui o último. E conforme passava, eles ia acertando com os funcionários que estavam sendo dispensados, eles iam mandando os outros, para não ter aquela demanda violenta. E até hoje eu não sei que rumo tomou aquilo, nem se eles acharam a solução do problema e ficou por isso mesmo. Até hoje eu não sei, não me interessa também, né? Não me importa com isso. Então o que aconteceu? Adão, olhando para aquela questão de Eva ter caído nesse engano, ele falou, bom, se ela caiu, eu também vou cair. Porque o astuto é astuto, é inteligente demais. E ele não vai me perdoar. Não vai adiantar o Senhor, nosso Deus, criar uma outra mulher para me dar. Não vai adiantar, porque eu vou estar sendo atentado por ele. Porque com certeza, se Adão não cai, aquele suposta serpente lá, que o pessoal gosta muito de falar, que é astuto, né? Iria tentar Adão, atentar a próxima esposa, atentar a outros, a toda a geração que via nascer. Então, o que Adão fez? Bom, a solução agora está na mão de Deus, está na mão do Senhor. O que me criou, que Ele vai resolver. Eu entrego na mão do Senhor. Eu também sou suspeito, porque sou carne e osso como minha esposa. Então, o Senhor vai decidir pela vida da minha esposa e pela minha vida também. Porque se ela caiu, eu também vou cair. Então a fé estava dentro de Adão, desde muito, ó. A fé no Senhor. O Senhor tem a solução. O Senhor tem a solução. Então, tem muitos ainda que acham que a fé é uma coisa trazida por Cristo. Foi Cristo que trouxe para nós a fé.
Não. Muito antes disso. Primeiro de tudo é a fé. Ou melhor, a graça de Deus é primeiro, a fé em segundo lugar, em terceiro vem a lei. A lei de Deus é a mais perfeita que existe. Pode você não gostar da lei, pode você achar que a lei é errada, mas a lei do país de Israel, inspirada por Deus, imagina só, quem foi que inspirou a lei para que Moisés escrevesse toda aquela lei? Nem estou falando de 10 mandamentos. 10 mandamentos a gente já está cansado de falar, mas de toda a lei, 666 mandamentos, incluindo aí os 10 mandamentos. É só você parar e pensar, quem é que inspirou Moisés a escrever a lei? Aí você vai entender. Mas a lei não tem nada a ver com a salvação, e não tem nada a ver com a fé, e nem tem nada a ver com a graça também. Porque a lei, ela vai governar o quê? É para organização social. A lei é para organização social. A lei é para que a sociedade tenha uma lei que possa resolver os seus problemas político, religioso e todos os mais que existem. Todos os problemas sociais, da saúde, da educação, da cultura, tudo. A lei vem muito depois de tudo isso. Muito depois de tudo isso. Só que Israel passou a fazer da lei acima da fé, acima da graça, de forma que pesou muito para o povo, de forma tal que o povo não suportava mais aquilo, a lei. E ninguém pode ser salvo pela lei. Porque se você depender da lei, você não vai ser salvo. Pode ter certeza absoluta disso que eu estou dizendo para você. Se você depender da lei, você não vai ser salvo. Absolutamente não vai ser salvo. Porque a lei não foi feita para ser salvo. O que vai salvar você é a graça de Deus e a fé que você tem em Deus, a confiança que você tem em Deus, a certeza que você tem que Deus é Deus, um único Deus, acima de de tudo e abaixo de tudo. Quando você absolutamente confiar no Senhor apenas, em Deus, aí você então está no alvo correto, que é Deus. Mesmo que você não acerte o alvo, porque não é fácil acertar o alvo como ser humano, porque nós estamos todos sujeitos a um coração enganoso. O nosso coração é enganoso o tempo todo. Às vezes a gente fala as coisas sem pensar, sem aquela, né? Por mais, né? Nós podemos ver aí, por exemplo, o pai da fé. O pai da fé, por exemplo, é tão falho como nós, né? Tem até alguns pastores que ousam, né, chamar o pai da fé de mentiroso, que
que ele mentiu. Mas ele mentiu por uma causa justa, pela sua própria vida. Ele ouviu sua esposa num coração enganoso, onde acabou tendo um filho antes do cumprimento da promessa, que é o chamado Ismael. Então, não há um homem nesse mundo que não tenha um coração enganoso. E o nosso alvo é Deus. Não precisa ficar pensando que esses deuses que existem no mundo aí, por exemplo, na Índia, adora rato. O que o rato pode fazer por ti? Adora vaca. O que a vaca vai fazer por ti? Adora macaco, cobra. E aí, uma série de coisas. Tem os que adoram a Buda. Tem coisas nesse mundo, como da mitologia. O que é a mitologia? Né? Hoje nós chamamos de mitologia grega, mitologia não sei o que, egípcia, né? Os deuses do Egito, por exemplo. Os deuses do Egito. Deus desafiou todos eles para mostrar para a humanidade que nenhum Deus que existe, criado pelo homem, é superior a ele. 10 pragas, 10 deuses desmoronados do Egito. Poder tinha nenhum. E Deus superou a todos eles. Aqueles deuses, né, que estavam lá nas nações plantadas dentro da terra prometida por Deus, nenhum deles puderam suportar a ação de Deus. Quando Deus age, quem impedirá? Não há Deus nesse mundo, a não ser um Deus que nós servimos, que é o Deus Criador do céu e da terra. Então você não precisa ter dúvida disso. Então Adão tem fé em Deus, que Deus vai dar a solução, e simplesmente deu. Porque Deus plantou no coração de Adão e Eva e de toda a humanidade uma esperança. Esperança que chama Cristo, que hoje nós conhecemos como Jesus Cristo, a nossa esperança. Então, a fé é o firme fundamento que nós precisamos crer. Hebreus não deixa dúvida quando ele começa a falar sobre, né, os heróis da fé. Começa por onde? Vai lá no capítulo 11 de Hebreus e dá uma olhada para você ver. A fé é superior à lei. Você pode praticar a fé, praticar a lei. A lei não vai te levar você a lugar nenhum. Apenas a decepção. Porque se você pratica a lei, como é o caso de Israel, praticava a lei, mas adorava os deuses dos gentios, que valeu isso? Serve para nada. Eles adoravam os deuses gentios e praticavam sacrifício no altar do nosso Deus. Deus
abominava tudo aquilo, porque o coração deles não era de Deus. O coração deles era dos deuses dos gentios, dos pagãos. E o seu coração é da onde? Kardec? Chico Xavier? A Aparecida? Aquela que apareceu lá dentro, aquela imagem, né, que foi tirada de dentro do rio por pescadores, que nem era uma imagem de uma mulher, era uma imagem de um homem. Você conhece a história, não? Então, transformaram aquela imagem de um homem numa mulher Aparecida, porque não podia ser Aparecido, né? Então, Aparecida. Então, para e pensa para você ver o que é uma fé. Deus é ciumento. Deus não aceita outro Deus ser adorado. A fé no Senhor. Quando Jesus fala para aquela mulher, a tua fé te curou. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que a fé dela era verdadeira. Verdadeira em quem? Em Deus. E ela esperava o socorro de Deus. Ela não era idólatra. Ela não adorava outro Deus. Ela adorava a Deus, o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. E aí? Você ainda vai continuar adorando outro Deus nesse coração enganoso? Até o próximo vídeo, meus irmãos. Pense aí, que Deus abençoe suas vidas. Derrame paz, alegria, força e coragem. E que essa fé possa ser genuína, como a fé de Abraão, como a fé de Davi, como a fé de Jacó, como a fé de Israel. O verdadeiro Deus criou os céus e a terra. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica com Deus. Não esqueça, Jesus está voltando.